O governo português quer fazer alterações no currículo da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Segundo a proposta do Executivo, colocada em consulta pública, os temas da sexualidade e da saúde reprodutiva deixam de estar referenciados explicitamente no guião de aprendizagens essenciais previstas. No entanto, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, assegura que estes assuntos continuarão a ser abordados, nomeadamente no que diz respeito às aprendizagens genéricas sobre saúde. O que está nas aprendizagens essenciais, que não são exatamente os conteúdos, cobre todas essas matérias. Na área da saúde. Não há nenhuma alteração, é isso que está a dizer? Não há... Essas matérias sobre a sexualidade... o que nós dissemos foi que todas as dimensões, que todos os domínios que eram considerados na disciplina, que são considerados, porque ainda não mudou de facto, no próximo ano letivo é que vamos ter a disciplina a funcionar em moldes diferentes, têm um reflexo naquela que é a organização agora da disciplina. Em entrevista à Euronews, a Ordem dos Psicólogos Portugueses criticou o que considera ser um esvaziamento do currículo da disciplina e que, por isso, vai avançar com um parecer contra a proposta que está em cima da mesa. Retirada objetiva destes termos, destas terminologias e também de possíveis conteúdos relativamente a esta matéria é altamente prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Estamos a falar de possibilidade de a escola tomar uma decisão autónoma sobre se são temas a abordar ou não. A bastonária afirmou ainda que as alterações previstas terão impacto na literacia dos jovens em matérias de saúde sexual e reprodutiva. Nós podemos, inclusivamente, estar a contribuir para o aumento dos riscos que já fomos identificando, inclusivamente nos últimos anos, de riscos associados à saúde sexual dos jovens. A proposta do Executivo irá estar em consulta pública até 1 de agosto. O destino dos migrantes e das suas famílias na Bélgica é decidido neste edifício, onde na semana passada os deputados aprovaram o projeto de lei do governo que restringe o acesso ao reagrupamento familiar. A partir de agora, os refugiados terão apenas 6 meses para apresentar o seu pedido, enquanto que na legislação atual tinham 1 ano. E os beneficiários de proteção subsidiária terão de esperar 2 anos. O rendimento mínimo exigido para apresentar o pedido foi igualmente aumentado. If someone wants to bring over their partner and 2 kids, that person has to earn 2,700 net income per month, which is a huge amount, and I would say that the average employer in Belgium does not even earn that much. A ministra do Asilo e da Migração defende estas medidas porque acredita que é necessário reduzir o afluxo de imigrantes, dizendo que a sociedade já não está em condições para suportar este fardo. Para a ONG, estas novas regras são sobretudo uma forma disfarçada de impossibilitar o reagrupamento familiar e põe as famílias numa situação ainda mais perigosa. The consequences for refugees in Belgium will be a prolonged separation of their families, having an impact on their integration and inclusion in Belgian society. It is difficult to learn the language if you're preoccupied with your partner in Afghanistan, for example. And then for refugees in the countries of origin, whereas previously they could use this safe and legal pathway to come to Belgium, this is no longer available. So they will turn to human smugglers to come to Europe, to Belgium. O caso da Bélgica não é isolado. Na semana passada, também Portugal adotou medidas mais rigorosas para conceder o reagrupamento familiar. Na Alemanha, os deputados aprovaram no mês passado a suspensão do regime para as pessoas sob proteção subsidiária. E, por último, a Áustria suspendeu o reagrupamento familiar por um período de 6 meses.
presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha proposto novas conversações de paz entre Kiev e Moscovo no último fim de semana. A terceira ronda já está marcada. Сьогодні я обговорив з Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей. As duas rondas anteriores, em maio e junho, também aconteceram em Istambul, na Turquia. Resultaram em trocas de prisioneiros em grande escala, mas não permitiram acabar com uma guerra que já dura há quase 3 anos e meio. A Rússia exige que as forças de Kiev se retirem por completo de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Moscovo reivindica as 4 regiões ucranianas como novos territórios anexados, além do reconhecimento internacional da Crimeia, que ocupa desde 2014. Já a Ucrânia pede um cessar-fogo para prosseguir as negociações. Quer ainda o regresso das crianças raptadas pela Rússia e a libertação de todos os civis do cativeiro russo. Espera-se que a Rússia aprove a legislação que introduz multas pela pesquisa de conteúdos considerados extremistas online, bem como sanções pela publicidade e utilização de produtos VPN. O chamado conteúdo extremista inclui slogans políticos, livros, álbuns de música e obras de arte e é classificado dessa forma pelo Ministério da Justiça. Os habitantes de Moscovo mostram-se confusos com as medidas apresentadas. Для меня, как для молодежи, это прям немножко непонятное движение, как и большинство принимаемых движений за последние несколько лет, поскольку, а смысл нас как-то ограничивать, все равно всегда будут находиться какие-то точки обхода и так далее. И опять же таки странно очень в современном мире как-то ограничивать человека в его информации. Vladimir Putin quer ainda restrições adicionais à utilização de software no país, visando especificamente serviços desenvolvidos por países que Moscovo designa como Estados hostis. Это YouTube. Это вражеская платформа. Там всех наших забанили людей. Как говорится, идеология отмены. Кто не то говорит, того нет. Desde que lançou a ofensiva militar sobre a Ucrânia, a Rússia reforçou o controle online, procurando restringir o acesso à informação e limitar a influência estrangeira. A Roménia prevê a implementação de um serviço militar voluntário para reforçar a sua reserva. O projeto de lei que está a ser debatido no Parlamento prevê que os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos possam seguir um programa de formação de 4 meses remunerado. Será esta uma boa estratégia que agrada aos jovens? În caz de război ceva, adică ar trebui să știm ce trebuie să facem. Chiar mi-ar plăcea un pic de mișcare în plus, un pic de activitate, dar și mai serioasă. Adică până la urmă nu e ca și cum te duci la joacă cu băieții. A proposta de voluntariado da Roménia surge numa altura em que a NATO e a União Europeia exigem maior investimento na área da defesa. O projeto de rearmamento europeu em grande escala está a levar vários países a repensar os seus modos de alistamento. A reorganização da estrutura de defesa e o aumento do número de efetivos armados são aspectos fundamentais do planeamento militar e do esforço económico dos países do Bloco e da Aliança. Media sau vârsta acestor rezerviști putem spune că este destul de nu înaintată, de undeva în jur de 48-50 de ani. Bun, și proiectul care este pe circuitul de avizare acum vizează aducerea unui număr semnificativ de rezerviști. O projeto de lei sobre o serviço militar voluntário foi lançado em 2022 e poderá ser aprovado pelo Parlamento neste outono. The law draft provides for a 4-month military training during which the young volunteers are paid like active military personnel and at the end they also receive an allowance of almost 2,500 euros. De acordo com os últimos dados do Eurostat, em 2024 apenas 26,6% dos romenos podiam pagar uma semana de férias, quer no país, quer no estrangeiro. Este ano, o número de turistas tem sofrido uma grande queda.
São vários os fatores, desde a guerra da Ucrânia até às preocupações económicas, mas a principal prende-se com a decisão de Bucareste de reduzir em 50% o valor dos populares cupons de férias. Se vede cu ochiul liber, adică nu trebuie să fii vreun expert să-ți dai seama. Te uiți cât ai încasat anul trecut în aceea zi și te uiți cât încasezi anul ăsta în aceea zi și o scădere de vreo 30-35%. Os vales de férias, pagos principalmente pelos empregadores do setor público, podem ser usados para cobrir o alojamento em hotéis, comida e bebida apenas dentro do país. Os hoteleiros da região de Mamaia, importante estância balnear no país, dizem que o corte foi grave, colocando muita pressão sobre os seus negócios. Nu se mai fac rezervări mai mult de 2 zile, 3, pentru că turiștii sunt din ce în ce mai puțini. În unitatea noastră, o cameră cu mic dejun ajunge în luna iulie undeva la 350-400 de lei pe noapte cu mic dejun și șezlonguri incluse, iar pentru un pachet cu all inclusiv de la 700 la 850 de lei pe noapte cu all inclusiv, șezlonguri incluse pe plaje, băuturi all day. Os hotéis de 2 e 3 estrelas são os mais afetados por este declínio, uma vez que a maior parte das estadias é paga com vales de férias. Foarte scump. Deci foarte scump față de alți ani. Ce s-a scumpit? Absolut tot. De la o sticlă de apă până la celebru pahar de bere. Și cât costă o zi la Mamaia fără cazare? Cu mesele și cu ce mai cheltuiți? Da, nu știu dacă am făcut o socoteală, ca să zic așa. Să zic undeva la 800-1000 de lei maxim, nu știu. 3 zile? Nu, o zi. No mês passado, a maior parte das reservas nas estâncias balneares foi feita para os fins de semana e a maioria foi reservada com base em ofertas e promoções de última hora.